Aula de número 5 de Ciências, professora Tereza Cristina, sexto ano. Vamos dar continuidade à nossa revisão sobre água. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a água é sinônimo de energia. Sabendo usar, não vai faltar. Cerca de 84% da energia elétrica produzida no Brasil vem da hidrelétrica. Por isso, essa imagem dessa lâmpada com água dentro, porque uma coisa está relacionada à outra. Hidrelétrica ou usinas hidrelétricas. Utiliza-se a força das águas dos rios para gerar energia mecânica, que por sua vez chega para a população em forma de energia elétrica, tão indispensável nos dias atuais. Computadores, eletrodomésticos, iluminação, televisores, quanta coisa que a gente depende da energia elétrica, né? E aqui a gente está vendo a imagem da usina de Itaipu. E ela pertence a uma fusão, um consórcio entre Brasil e Paraguai. Ela é muito grande. Aqui nessa imagem a gente pode ver a estrutura, para poder produzir a energia elétrica. A gente vai ter um reservatório que vai manter a água ali represada. Essa água passa por um vertedouro, nesse número 2, que faz com que ela ganhe mais pressão e assim ela produz uma energia que a gente chama de mecânica. Essa energia é então transferida para as turbinas, que converte essa energia toda em energia elétrica, que depois então é feita a distribuição para todas as casas. Muita dessa energia acaba se perdendo nessas linhas de transmissão. Mas, basicamente, é assim que funciona. Você tem os reservatórios, você tem os vertedouros, esses vão transformando a energia cinética em energia mecânica em energia elétrica, que chega para a gente poder estar assistindo essa aula, sabendo um pouquinho mais a respeito. Ouvimos agora falando sobre as hidrelétricas e produção de energia. Olha que coisa bacana, Essa energia que está iluminando agora esse computador ou esse celular que foi carregado na energia elétrica depende da água. A gente já viu que o nosso planeta é formado, na maior parte dele, de água, E o nome que recebe isso, hidrosfera, que a gente vai ter os oceanos, mares e as águas continentais. 71% da superfície terrestre é coberta por água. É 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Nossa, quanta coisa! É considerado o único planeta que apresenta os 3 estados físicos da água: gasoso, líquido e sólido. De toda a água disponível no planeta, 97,5% é salgada. Apenas 2,5% da água disponível é a água doce. Só que boa parte desses 2,5% está nas calotas polares. A gente precisa muito da água doce e precisa começar a pensar e repensar como fazer uso dela. Precisamos da água para sobreviver, precisamos da água no Brasil, que tem a sua produção elétrica baseada nas hidrelétricas. Precisamos de muita água e a água que a gente usa é essa doce. Vamos rever os nossos conceitos? Vamos dar uma olhada na questão do consumo de água no Brasil. E olha que esse dado é bem antigo. 40% é a média de água desperdiçada no Brasil. Sabe, aquela torneira que pinga, um cano da cidade que está aberto. Isso tudo é desperdício. A população
brasileira vai ter problemas, e a gente já enfrentou muito problema, né? Pode ver, cidade de 2015, 55% ia ter problema de falta de água. A gente tem tido problema no Rio de Janeiro, certo? Sabe, a gente tem ouvido falar muito de Osmina, não é isso? Então, isso tudo é poluição que acaba afetando essa água que a gente precisa. No Brasil, 48% dos brasileiros admitem que usam de forma descontrolada a água. Sabe o que seria descontrolado? Lavar a calçada lá com a borracha. Deixar para escovar o dente, a torneira lá aberta o tempo inteiro. Papai fazer a barba com a torneira aberta. Isso tudo é desperdício. A gente não precisa estar usando dessa maneira. O ser humano precisa de aproximadamente 110 litros de água por dia para suas necessidades de consumo e higiene de forma bem consciente. No Brasil, esse dado aqui coloca 200 litros por dia. Mas eu li um dado mais atualizado que fala em 154. Ainda assim, estamos acima do que seria o ideal para a gente poder estar consumindo. Vamos falar um pouquinho sobre o uso consciente, né? Como a gente falou, tem desperdício e isso impacta a vida da gente. A água que falta na torneira não é legal, né? Rio de Janeiro é uma cidade bem quente e a necessidade da água para a gente poder tomar um banho e se refrescar é bem grande. E sem falar na questão da produção de energia. Imagina os reservatórios com pouca água. Que tal fazermos a nossa parte? Você faz a sua, eu faço a minha. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo melhorar esse consumo de água no país. Aí para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? O quanto a gente gasta de água num banho, né? Quanto a gente gasta quando escova um dente com a torneira aberta. Então está na hora da gente tomar um banho bem gostoso, mas com menos tempo. Está na hora de fechar a torneira para poder escovar os dentes, papai fazer a barba, para a gente diminuir um pouco desse consumo. Lembra que no outro slide a gente viu que uma pessoa vive muito bem com 110 litros, a gente gasta 90 litros a mais por dia. Tem bastante água no Brasil? Até temos, mas a gente tem que cuidar melhor dessa água. Como vimos, né, a gente tem a água que se transforma em energia e a gente precisa cuidar melhor dessa água, evitando o desperdício. Tá? Não esqueça de fazer o seu formulário para garantir a sua presença e verificar o que você aprendeu. Se quiser ampliar um pouco mais o seu conhecimento, esses são alguns dos sites que eu andei pesquisando para poder fazer a aula de vocês. Até uma próxima!